não. Agora Ok, a Sara foi da. Eu já falo. ok. O mundo das videoconferências. Oh, meu Deus. Houve uma hoje de manhã, vai haver outra à tarde, meu Deus. Bem, é só videoconferências. Eu tenho agora 2 à tarde. Eu Ai, normalmente é três. eu gostava de ir com o Fábio, aproveitava, dava um mergulho no mar. Eu normalmente é Olha, três por dia. 3 por dia. Três, Ai, três, olha, três, ó três por Fábio, dia. e como é que está como é que está vocês no barco e isso? Estão a conseguir gerir as distâncias e isso não? Sim, não. Isso é muito é impossível. Pois, Isso é impossível. Isso mas, é muito impossível. Estamos a falar de embarcações com uma idade já muito avançada, não têm claro, condições de, muitas delas, nem higiene e segurança. claro, sim. Eh, mas pronto, estamos a. Epá, olá, para muito mim o boa tarde. segredo. Acho que nos apanharam aqui em amena cavaqueira piscatória. Sejam muito bem-vindos. A sala aqui do Zoom abriu, entretanto, para todos nos irmos familiarizando e ver se há algum pormenor técnico de última hora que precisa de ser ajustado, mas encontramos-nos às 3, portanto tentaremos começar exatamente às 3, só nos faltam 2 convidados, portanto vemos daqui a 7 minutos. Se tiverem alguma questão, vão colocando aqui no bate-papo, aqui em baixo, tem uma Não, janela, é no Q&A. Não é no Q&A. as questões para o debate e comentários que queiram que sejam colocados no debate, sim, coloquem nesta janela do Question and Answers, Q&A, perguntas e respostas, mas se tiverem alguma dificuldade técnica, por favor partilhem aqui no bate-papo que a Nélia Neves está aqui também a dar-nos um apoio nesse sentido. Obrigada.
Eu também já estou a coisar. Tem alguma coisa que está Olá, Josana, boa tarde. muito. Está conseguindo me ouvir? Muito bem, Josana. Olá, bem-vinda. Obrigada. Aqui Deu é bom certo. dia, então aí é boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos aqui a aguardar pelo Senhor Secretário de Estado das Pescas de Portugal. Mais um minutinho. Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Estava em trânsito, peço desculpa. Não, está super pontual. Estamos Tem todos som? no barco. Já tem som? Podemos Tem som? dar início à faina. Qual é que é o som? Eu Sim, vi? estamos a ouvir muito bem. Ok, já vi. Muito bem. Tem que manter distanciamento social, então. Não, Ok, é que muito boa tarde agora, a todos. cada dia ficamos mais com probabilidades de ter pelo menos já alguma parte do vírus, não é? Precisamente. Eu vou então dar início, até porque hoje temos mesmo que cumprir horários, porque um dos nossos oradores convidados terá que sair um pouquinho mais cedo. Sejam todos e todas muito bem-vindos a este segundo intercâmbio internacional Sistemas Alimentares pós-Covid. Este segundo intercâmbio é dedicado ao tema da pesca, em particular a pesca artesanal, sob o mote "Pela boca morre o pescador artesanal". Sejam todos muito bem-vindos. Esta iniciativa, este ciclo de intercâmbios Conversas à Mesa, é uma iniciativa do projeto Alimentação é Direito, pelo fortalecimento do direito humano à alimentação adequada em Portugal. É um projeto gerido pela Fundação Carlos Gulbenkian e Fundação Bissaia Barreto e financiado pelo Fundo Active Citizens do EA Grants. De uma forma muito geral, o projeto tem como objetivo contribuir para a realização do direito humano à alimentação em Portugal, promover a literacia sobre este direito em Portugal, o que é que isto significa, a alimentação adequada num país europeu, como é Portugal e com as suas especificidades, e também fortalecer as capacidades da sociedade civil para que possa influenciar mudanças ao nível institucional, legal e no quadro orçamental e de políticas públicas. Esta é uma iniciativa promovida por 3 organizações da sociedade civil, a Atuar, a FIR Portugal e a FIR Noruega, e com a participação muito ativa da Realimentar, a Rede Portuguesa pela Soberania e Segurança Alimentar. Feita esta muito breve contextualização de como é que chegamos aqui, o mote da nossa conversa de hoje é lançada pela crise sanitária Covid, que no fundo veio amplificar dificuldades, que veio tornar evidentes desafios que já existiam nos sistemas alimentares a nível global, desde a sua fragilidade devido às cadeias muito longas, pela dependência de importações, o impacto ecológico que isso tem, mas também a ausência e a escassez de políticas públicas coerentes e adequadas à especificidade de todo o tipo de produtores e de necessidades, a ausência de mecanismos de governança adequados para aquilo que também são os desafios de uma economia globalizada e de um sistema alimentar global, e também e sobretudo dada a vulnerabilidade crescente à insegurança alimentar em todo o mundo, não só naqueles grupos em situação de maior vulnerabilidade, que de alguma forma têm sofrido sistematicamente com a má alimentação e com a fome, mas porque também o hemisfério norte, onde Portugal se situa, está cada vez mais também dentro destes números da fome e da insegurança alimentar, em particular com o aumento de doenças devidas à alimentação desadequada e, claro, a ligação que ela tem no impacto naquilo que são os sistemas naturais e a biodiversidade. Face a este cenário, o projeto tem vindo a reforçar a importância de implementação progressiva do direito humano à alimentação, através do funcionamento pleno, por exemplo, é uma via do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Portugal, criado em 2018. Este é o segundo webinar, o primeiro aconteceu na semana passada, foi bastante participado, tivemos cerca de 70 participantes e de facto percebemos que a agricultura familiar em crise está a mitigar a crise em saúde,
E qual é a situação das pescas? Este é um setor também bastante afetado pela crise sanitária, um pouco em todo o mundo, um setor que também já tinha muitos desafios, e se costuma dizer que a agricultura familiar é o parente pobre da economia. Há quem diga também que a pesca, e em particular a pesca artesanal, também tem sofrido de ainda maior invisibilidade e de falta de medidas adequadas à sua especificidade. Por isso, este contexto de crise sanitária coloca-nos a todos um pouco com muitas incertezas e muitas questões, e importa agora realmente neste momento estarmos alinhados, debatermos, refletirmos sobre, pensando naquilo que deverá ser uma retoma económica, que não será fácil, e há muitos debates. Aliás, hoje temos também um pouquinho menos de participação, certamente devido a essa proliferação de momentos de discussão. Importa então perceber de que forma é que esta crise poderá ser, com tudo aquilo que ela tem de negativo, também um momento de viragem, marcar um momento de ponderação daquilo que poderão ser a médio e longo prazo medidas concretas e adequadas para, neste caso, o setor da pesca. Sem mais delongas, e apenas aqui uma nota prática, todos vocês tiveram acesso às informações de como irá decorrer este intercâmbio, mas só para relembrar, teremos agora as intervenções dos nossos oradores convidados, de seguida haverá uma questão provocada pela Realimentar. À medida que tiverem comentários e questões, coloquem por favor na janela do Perguntas e Respostas, o QA, Questions and Answers. Aliás, as perguntas que quiserem dirigir aos oradores, coloquem nesta janela, e por favor não deixem de partilhar também os vossos comentários no bate-papo, porque pretendemos fazer uma síntese geral das grandes conclusões deste debate, e portanto os vossos comentários também são importantes, pois a última sessão, que acontecerá já no fim de maio, a 7ª sessão e final deste ciclo do Conversas à Mesa, tem como grande objetivo formular recomendações ou propostas muito concretas, ou o mais concretas possível, para aquilo que será o sistema alimentar pós-Covid. E, sendo assim, passava a palavra para os nossos oradores. Temos connosco representantes de movimentos e de grupos de pescadores, quer a nível global, quer do Brasil e também de Portugal. E também, hoje, contamos com a participação do Sr. Secretário de Estado das Pescas de Portugal. Passaria a palavra à nossa convidada internacional, a Josana Pinto da Costa. Josana apresenta-se como mulher, mãe de 3 filhos e pescadora, mora na comunidade de Amador, em Óbidos, no estado do Pará. Pertence ao Comitê de Coordenação do Fórum Mundial dos Povos Pescadores, criado em 97 por um grande número de organizações de pescadores artesanais do sul global. Atualmente, o Fórum reúne 29 organizações de 23 países, que representa cerca de 10 milhões de pescadores em todo o mundo, e um fórum que luta pelo direito dos pescadores a terem acesso à gestão de recursos pescatórios, mas também para a proteção da biodiversidade, que é a base da sua sobrevivência e prosperidade. A Josana está também na coordenação do movimento dos pescadores e pescadoras artesanais do Brasil, que tem estado bastante ativo também nesta fase, em termos daquilo que tem sido a procura de integração dos pescadores, também nas medidas emergenciais do Brasil, envolvida também em lutas ambientais e na Marcha das Margaridas. Josana, de uma forma geral, como é que esta crise de saúde está a impactar os pescadores artesanais em termos globais? No caso do Brasil, que medidas é que têm sido lançadas? Elas têm sido adequadas? E face aos desafios e às dificuldades que os pescadores artesanais já viviam, então que medidas concretas e que políticas públicas serão necessárias criar, implementar para apoiar o desenvolvimento da pesca a médio e longo prazo? Josana, 10 minutos, força. Dando o sinal, então tive muitas falas suas que eu não consegui entender, mas como eu li, como vocês tinham mandado as informações, aí deu para mim pegar que você estava fazendo as perguntas sobre o questionamento que teriam encaminhado, correto? Certo, certíssimo. Então,
aqui no Brasil, a situação de como a crise na saúde está a impactar os pescadores é assim uma coisa assim muito é algo muito grave, porque ela impacta desde nós nos sentimos refém dentro dos nossos próprios territórios. Essa é uma dos primeiros impactos que nós sofremos, é essa privacidade dentro do nosso próprio território, onde não podemos sair e também não podemos pescar. Então, esse é um dos primeiros impactos, porque se nós não conseguimos sair, nós não conseguimos pescar, e se pescamos, não temos para quem vender. Então, um dos primeiros impactos para nós aqui no Brasil, nos territórios pesqueiros, o que a gente tem sofrido, tem sentido muito, é essa situação do impacto direcionado à questão da renda, que se atinge a nossa renda, atinge a nossa saúde, atinge a psicológico, atinge tudo. Então, essa questão ela é muito focada. E que medidas é que estão sendo lançadas no Brasil? Bom, aqui no Brasil são sim várias iniciativas por parte dos pescadores, dos movimentos sociais, como Via Campesina, Movimento dos Pescadores Artesanais, Confrem, assim, entre outros movimentos sociais. Então, esses movimentos, nós nos juntamos, fizemos vários documentos e encaminhamos para a Câmara dos Deputados, enfim, ao Senado Federal, e colocando todas as dificuldades e a ausência de benefícios que atendessem aos pescadores artesanais. Haja visto que a gente vem a longo prazo de uma grande invisibilidade dos pescadores e das pescadoras artesanais sofrida por parte do governo federal, que não nos vê como trabalhadores e como merecedores de direito. Então, a gente nos juntamos, fizemos lutas junto a outros movimentos sociais, encaminhamos vários documentos para a Assembleia Legislativa e para o Senado Federal, assim conseguimos que agora fosse incluído no auxílio emergencial os pescadores e as pescadoras artesanais, assim como os povos campesinos, porque no primeiro auxílio emergencial os pescadores artesanais não estavam contemplados. E assim a gente tem um dos passos, mas assim ainda trazendo assim um pouco sobre a questão de como tem atingido uma das coisas nas comunidades também, Sara e por demais companheiros que estão aí, é que uma das primeiras coisas é que quando a pandemia chega na cidade, os povos da zona urbana tentam migrar para a zona rural, para as comunidades pesqueiras. Então, isso cria uma grande barreira. Então, nós, comunidades pesqueiras, em muitas regiões, estamos fazendo barreiras para impedir essas entradas, porque muitas dessas comunidades já estão sendo impactadas, já estão sendo afetadas, e já há casos de óbitos de pessoas das comunidades pesqueiras atingidas pelo Covid-19. Então, isso também é uma coisa assim, muito grave, porque as pessoas que vêm da zona urbana vêm tentar buscar abrigo na zona rural, justamente onde a maioria dos pescadores artesanais estão localizados. Muitos deles ribeirinhos, que nem nós aqui na região, aqui à margem do Rio Amazonas, que é a nossa morada, onde nós moramos. Então, essa é um dos grandes impactos. Então, perante isso, estamos fazendo várias barreiras, assim, em várias regiões, várias comunidades, tanto no Nordeste, no Norte e Nordeste, de norte a sul do Brasil a gente está fazendo, as comunidades pesqueiras estão fazendo, tipo uma barreira, e pedindo que tenha teste em massa, mesmo sabendo da dificuldade, mas a gente está pedindo que tenha teste. A gente não está negando abrigo, a gente está querendo segurança, a gente está querendo proteção. Então, para proteger os que venham de fora, a gente quer também estar assegurado dentro dos nossos territórios. E a gente tem sentido que falta kits de EPIs, falta a questão da alimentação para as famílias se manterem. A gente pede que também os governadores, a gente fez baixo-assinado e encaminhou para que os governadores também distribuíssem cestas básicas para essas comunidades que estão com difícil acesso, com dificuldade, porque não vende seu pescado, não tem como ter alimentação. E a gente não quer continuar sendo
a gente não quer ficar dependente, a gente quer ser independente, mas nesse momento é o momento de um ajudar os outros, né? Então a gente está com essas grandes dificuldades. Então tudo isso são um grande desafio para nós. Agora, depois de ter... E aí, um outro grande desafio que nós estamos tendo é que a maioria das comunidades pesqueiras não tem acesso à internet. Então, o auxílio que o governo estendeu que é um auxílio mínimo no valor de R$600 aqui no Brasil. Então, muitos dos pescadores não têm acesso, porque não tem como fazer o cadastramento, haja visto que muitos não têm nem acesso a celular, muito menos à internet. Então, isso tem trazido dificuldade para os pescadores artesanais aqui no Brasil, essa falta de acesso, a falta de acesso à comunicação por meio da internet, que isso é um grande gargalo para nós, porque muitas das vezes, até mesmo na cidade, o sinal da internet é precário aqui no Brasil. Agora, imagine para nós que estamos em vários territórios pesqueiros onde não há o mínimo de sinal de internet. Então, isso é um grande desafio a ser vencido, é conseguir fazer com que os pescadores e pescadoras sejam cadastrados nesse auxílio emergencial e venha, assim, ter um mínimo de atendimento, um mínimo de atenção nesse momento tão difícil. Eu acho que, assim, um pouco do que eu tinha... Eu até fiz um relatório conversando com outros companheiros do movimento e, assim, porque a gente nunca fala em nome... Assim, eu tinha pensado várias coisas, mas aí eu disse, vou compartilhar e aí vocês me dizem se está indo por rumo e, assim, a gente, como coletivo, a gente tenta buscar se é isso mesmo. Aí fizemos e eu estava até compartilhando ainda há pouco o que eu tinha terminado de fazer e compartilhei com os companheiros no grupo do movimento aqui no Brasil, né? E acharam que foi uma boa colocação. Aí, como esse aplicativo para mim é novo, que vocês que estão me ajudando a trabalhar pela primeira vez com esse aplicativo, aí a pergunta é, Sara, como é que eu faço para enviar? Ou eu posso enviar para o Zap, enfim, porque eu queria que todos tivessem acesso da forma que foi colocado, da forma que nós colocamos. Pode enviar para mim, Josana, e depois partilharemos com os participantes esse material, ok? Para poderem conhecer mais a fundo a realidade do Brasil, que no fundo a realidade do Brasil que a Josana nos está a falar e também das conversas que fomos tendo anteriormente a este debate sobre o próprio Fórum Mundial, é uma realidade muito representativa daquilo que é a situação de muitos dos países do hemisfério sul, naquilo que é o impacto sobre os pescadores artesanais, não é, Josana? Sim, realmente, porque nesse momento, Sara, a gente está vendo assim que a dificuldade é em todos os países, né? É uma crise global. E nós do Movimento dos Pescadores, assim como também do Fórum dos Povos, a gente está assim pensando como é que a gente faz com que nossas ideias se juntem e ganhem força com demais parceiros e parceiras para que os pescadores tenham um futuro melhor. Qual o caminho a ser encontrado? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos pensar a partir de cada ideia? Porque é preciso várias ideias, né? Não é uma ideia só, mas a partir de várias ideias. E essas ideias, elas vêm a partir dos companheiros e das companheiras que estão em diversas partes do mundo e que estão sentindo na pele, que estão sofrendo e que a gente sabe que essa crise, ela não é uma crise apenas para dizer está findando setembro, outubro. Isso é uma crise que nossa vida nunca mais será a mesma como era. Porque muitos parceiros nossos, muitos companheiros estamos perdendo. E é difícil. É muito difícil porque a gente tem colega nosso, me desculpe, mas tem colega nosso que hoje está sepultando seus entes queridos numa comunidade nossa, no Cajueiro, no Maranhão. Então, um colega nosso do movimento hoje está sepultando o tio dele, pelo qual ele não pôde nem se despedir. Então, isso eu acho que é uma das coisas que nós, do Movimento dos Pescadores, assim, ficamos mais preocupados ainda. Mas a gente torce para que as várias ideias sejam positivas e a gente consiga juntos encontrar um caminho. Porque não é só no Brasil que a gente está enfrentando essa dificuldade. É em todo mundo, né? Então, essa crise ela é global. E é pensando nessa crise global que, globalmente, nós vamos encontrar uma solução e vamos sair forte dessa, né?
embora a gente não vá ter Certamente. todos presencialmente, mas as nossas memórias vão estar presentes para sempre, né? E eu acho que é um pouco isso. Eu vou encaminhar e vou tentar partilhar com vocês o que eu tinha Ok. feito aqui, certo? Para que fique mais esclarecido e fique Sim. mais entendido para todos. Obrigada, Josana. Obrigada. Acabou por tocar aquilo que também é o interesse deste debate, que é realmente gerar um caminho ou vários caminhos para um futuro que temos que construir juntos. Muito obrigada. Passaria agora a palavra. Nossa, ficou mudo, não ouvi de novo mais. Ok, ativar som. Obrigada, Nélia. Natural de Burgal do Algarve, é pescador desde 2009, faz parte de uma quarta geração de uma família de pescadores, tem formação profissional no setor da pesca, é proprietário da embarcação de pesca Flor de Burgal, presidente da Associação de Armadores da Pesca Artesanal do Barlavento Algarvio, secretário da Barla Pesca, Organização de Produtores de Sardinha, desde 2019, presidente da Junta de Freguesia de Bodens e secretário da Santa Casa de Misericórdia de Vila do Bispo desde 2020. Fábio, qual é então o impacto que esta situação está a ter, esta situação de contingência, de emergência sanitária está a ter sobre a atividade dos pescadores na tua comunidade? Que medidas, entretanto, foram lançadas face a esta situação e como é que elas estão a ser, são adequadas, qual o impacto delas? E face aos desafios e estas dificuldades que os pescadores artesanais já viviam também na tua comunidade, que medidas concretas, que políticas públicas serão necessárias criar, implementar ou reforçar para apoiar o desenvolvimento da pesca a médio e longo prazo? Fábio, 10 minutos. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui presente. É sempre bom participar nestas conferências. Muito obrigado. Em segundo lugar, queria dar uma palavra de apreço à senhora Joaçana Costa, que penso que a situação está mais complicada no Brasil que aqui, e que não podemos baixar os braços e trabalhar e que tudo corra bem, que isto irá passar. Em terceiro lugar, queria falar sobre a pesca, aquilo que nos foi perguntado. Estamos a atravessar uma crise global em todo o mundo. É lógico que nenhum de nós estava preparado, nenhum setor estava preparado para uma crise destas, neste momento. Penso que para a parte dos pescadores tem sido feito e tem sido trabalhado no sentido de melhorar as condições. Penso que primeiramente na primeira semana em que surgiu o vírus e foi lançado o estado de emergência, foi a semana mais complicada para nós, porque o preço do pescado desceu imenso. As pessoas também não sabiam se comprar o peixe, se não compravam, como é que o estado de emergência ia trabalhar. E então o preço do pescado baixou imenso. E isso refletiu-se muito nas embarcações, uns quiseram parar, outros continuaram, mas muitos foram aqueles que continuaram. Penso que a situação aqui no Sul, que é de onde nós residimos, o preço do pescado neste momento está a um preço bom, as embarcações estão a ir ao mar e estão a laborar. As condições de trabalho é que são um pouco aquém daquilo que a DGS e as normas o permitem. Podia-vos dar um exemplo, por exemplo, tenho uma embarcação de um associado meu que tem 11 metros e 20, tem 6 homens a bordo. Estamos a falar que as normas da DGS limitam, dizem que devemos estar com um distanciamento social de 2 metros, pois essa embarcação com 6 homens a bordo não tem esses 2 metros por pessoa. É destas e de outras normas que falamos. E isto vem porque temos embarcações com uma idade já muito avançada e com pouca higiene e segurança a bordo. Isto vem
vem num sentido em que futuramente temos que pensar numa renovação da frota e no auxílio da renovação da frota. Era importantíssimo para nós, era importantíssimo para os pescadores e importante para a pesca, porque a modernização da pesca também cria segurança e higiene a bordo. Isso era o que todos os pescadores sugeriam. Quanto às outras situações, também pretendíamos que fazer, neste momento, como a pesca ainda é dos setores que estão a trabalhar, era importantíssimo lançar uma campanha para os pescadores fazerem testes ao Covid, porque sabemos que, devido ao número de embarcações e o número de pescadores que estão nas embarcações, porque todos aqui somos de localidades pesqueiras e localidades concentradas, é importante que sejamos rastreados para essas situações. Do ponto de vista da Secretaria das Pescas, pois todas as medidas que vêm são de bom tom. Neste momento as associações estão a candidatar-se para a adquisição de medidas contra o vírus, em termos de máscaras, em termos de equipamento. Isso foi uma medida lançada pelas pescas que, salvo erro, engloba 50% do apoio. É muito importante para nós. E agora há outra medida do Fundo de Compensação Salarial, através de um programa que é os Minimis, é muito importante, porque havia muitas embarcações de maior dimensão paradas, e isso era importante. A pesca artesanal aqui continua a laborar, e bem, tem trazido o pescado do melhor do nosso mar para a terra, e isso é muito importante, porque estamos hoje em dia, falamos tanto na qualidade de vida que temos e na qualidade dos alimentos que ingerimos, e porque não, e bem, o Estado fez, através da Secretaria das Pescas e do Mar, aquele programa que é Alimento Quem Nos Alimenta, e isso é importante porque está a ser muito divulgado e as pessoas estão a cada vez mais a consumir do que é nosso, a consumir peixe do nosso mar. Isso vai ser uma ajuda importantíssima para nós no escoamento do pescado. É muito importante. Penso já ter respondido a quase tudo e muito obrigado por a oportunidade. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Fábio, foste super rápido. Eu passava de seguida a palavra, e antes de passar a palavra, na verdade, uma nota que me esqueci. Contávamos também com a participação da CESIBAL, a Cooperativa de Pescadores de Sines, Setúbal e Sesimbra. No entanto, o Sr. Ricardo Santos teve uma impossibilidade física de não se poder deslocar, não tendo qualquer capacidade de aceder a um computador e à internet. Mandou os cumprimentos e desejou os votos de maior sucesso também para a nossa discussão, mas com muita pena, de facto, não foi possível arranjar uma alternativa para poder estar connosco hoje. Passava então, aproveitando a rapidez do Fábio, a palavra ao Secretário de Estado das Pescas em Portugal, José Apolinário. Está a ouvir? Ok, já está, obrigado. Sim. Muito bem. O Sr. Secretário de Estado, José Apolinário, dispensa apresentações e eu ia apresentá-lo. Peço desculpa. Não, é rápido. É licenciado em Direito, jurista, é secretário de Estado atualmente das Pescas, mas foi também secretário de Estado das Pescas anteriormente noutros governos constitucionais, entre 98 e 2002. Foi deputado do Parlamento Europeu entre 93 e 98. Foi presidente do Conselho de Administração da DOCA Pesca também no início desta década, presidente da Câmara Municipal de Faro, entre 2005 e 2009 e da Assembleia Municipal da Câmara Municipal de Faro entre 2013 e 2017. Sr. Secretário de Estado, as questões que tínhamos dirigidas assim, no fundo, que gostaríamos muito que partilhasse connosco sobre
que operações, que possibilidades de medidas é que estão neste momento em curso para reforçar o acesso dos pescadores, em particular o acesso ao mercado e aos mercados e apoios financeiros, e a curto, médio prazo, como operacionalizar medidas que apoiem estes pescadores no seu acesso a mercados como mercados institucionais de consumo público, numa perspectiva de ampliar as compras institucionais de alimentos também ao pescado português, e dado aquilo que é o enquadramento atual de políticas públicas europeias existentes, de que forma é que estas podem contribuir para criarmos este aparato, este ordenamento de medidas que são necessárias. Passo-lhe a palavra então, força, 10 minutos. Muito. Vou ser mais breve. Vou tentar ser mais breve. Boa tarde. Quero felicitar esta iniciativa e agradecer a quem os contactos foram feitos para esta iniciativa, que promove, também à Rita Sá da WWF, pela insistência para estar presente, e à Monitor. E quero desde já dizer que estou disponível para podermos ter uma reflexão com mais tempo sobre os desafios que se colocam no pós-Covid em relação ao mercado do peixe, do fresco, e em relação à comercialização do peixe fresco na perspectiva da proximidade. Portanto, acho que agora estamos ainda a reagir muito a quente, e, portanto, mas acho que temos que fazer uma reflexão mais ponderada sobre esta matéria. Quero saudar o meu amigo Fábio, da Associação do Burgal, e nele também todos os pescadores portugueses, pelo esforço que estão a ter para manter a atividade em permanência. Quero saudar os participantes Josana Pinto da Costa, do Pará. Não é? É importante dizer que o Pará tem uma estratégia de atuação em relação à pandemia Covid-19 muito ativa. O seu governador, Hélder Barbalho, tem uma estratégia que é completamente diferente do que é o governo federal. Portanto, no Pará há uma ação muito forte de confinamento, de medidas restritivas para procurar conter a pandemia. Portanto, é uma posição, repito, diametralmente diferente daquela que está em curso pelo Governo Federal. Portanto, quero por isso saudar também a pessoa do seu governador, Hélder Barbalho, que foi no passado, aliás, Ministro das Pescas do Governo Federal, pelo trabalho que estão a fazer para procurar conter a pandemia. Já agora também dizer que, obviamente, a situação do Brasil em relação à pequena pesca e à pesca artesanal é uma situação em que temos que tentar acompanhar, ver como as coisas vão passando, porque no Brasil, como não há uma estrutura de primeira venda, como há em Portugal as lotas e a doca pesca, a situação da pesca artesanal é muito mais complexa ainda do que a nossa. Em Portugal, nós estamos a discutir o preço em lota, como é que se faz o pagamento, digamos, o problema de rendimento e da renda, esse aí é um ponto comum, mas digamos aqui, como existe um sistema de lotas e vendagem organizado, nós temos aqui uma base comparativa. No Brasil a situação é muito mais difícil, porque toda esta estrutura, do ponto de vista de primeira venda, não existe. Isto dito, eu julgo que esta situação que vivemos, vista à luz de Portugal, tem as seguintes leituras. Primeiro, é necessário reforçar o papel das organizações produtoras, das associações e organizações de produtores, que têm de intervir mais no mercado. Nós temos muitas organizações de produtores, mas precisamos, digamos, reforçá-las na sua intervenção no mercado, quando há uma grande diferença em termos da lei de oferta e de procura. Segundo, este comércio de proximidade, chamados circuitos comerciais curtos, tem na pesca alguns constrangimentos
mas necessariamente, enfim, essas plataformas podem ter aqui algum espaço de crescimento nos tempos mais próximos. E, por outro lado, acho que nos tempos mais próximos o que vai também crescer é aquelas peixarias de proximidade. No fundo, de criar aqui também os locais onde se possa comprar e vender peixe, em termos de proximidade, para que, digamos, o canal não seja apenas a distribuição, a grande distribuição, os grandes estruturas comerciais, mas também redes de proximidade. Depois, a necessidade de encontrar aqui medidas para compensar a perda de rendimento. Nós alterámos, nós debatemos em Bruxelas pela alteração do regulamento dos fundos comunitários, para que possa haver aqui também recurso a fundos comunitários para paragens temporárias, no fundo diminuindo a oferta, para dessa forma também ajustar mais em termos de preços. Nesse sentido, estamos a ultimar com o setor as portarias que vão regular o acesso a essas paragens temporárias. Do outro lado, sobretudo nós que nos tempos mais próximos, vamos ter que dinamizar muito este comércio de proximidade. Do mercado municipal, da rede de peixarias, portanto, da rede de maior proximidade, para diversificar a rede de compradores. Nós aqui, no nosso caso, em Portugal, os 3 canais de vendas são sobretudo o canal Horeca, portanto restaurantes, restauração, o canal da distribuição alimentar, da grande distribuição, dos supermercados, e o canal e as exportações. Neste momento, tem sido sobretudo o canal de grande distribuição e dos supermercados que está ativo. Peixes pelágicos que tinham, digamos, um valor mais baixo, têm vindo até a ter, digamos, maior procura. Estou a falar dos carapaus, dos cavalos, mas aqueles peixes mais nobres, que tinham o melhor preço, uma vez que a cadeia de restauração não está a funcionar, naturalmente tem aqui preços muito mais baixos e as pessoas acham que até, muitos pescadores acham que não compensa o esforço e o custo dessa pesca. Por isso, é necessário, digamos, garantir mais este canal Horeca, que é o canal da restauração e do pequeno comércio, mas também criar plataformas de informação sobre onde comprar, onde adquirir o peixe fresco. E, portanto, é um pouco também esta a perspectiva e o contributo que queria dar para esta discussão. Finalmente, talvez uma outra reflexão para o futuro é esta ideia da certificação. Eu acho que vai voltar a abrir-se a porta para o processo da informação, que é uma lógica do mercado do barco ao prato, e, portanto, no sentido de haver uma informação sobre da sustentabilidade da pesca que está a fazer sobre aquele peixe, qual é a origem, qual é o barco, qual é o porto de venda, portanto, no fundo, garantir maior informação ao consumidor sobre o acesso ao produto. E eu julgo que esse ponto é um ponto muito importante, porque vamos entrar aqui numa fase agora de mais valorização desta proximidade, saber quem é que é o barco, qual é o barco que digamos, pescou aquele peixe, se respeita às melhores práticas em termos de sustentabilidade, digamos, quando é que foi capturado, esta é um pouco a perspectiva que vejo. Muito obrigado. Muito obrigada. Passaria agora a palavra, depois das 3 intervenções, à Rita Sá, que é a representante da Realimentar, a Rede Portuguesa de Soberania e Segurança Alimentar, que hoje está connosco para animar aqui o debate. Rita, força. Posso?
Olá, boa tarde a todos. Agradeço a presença tanto dos nossos convidados como de quem está-nos a seguir e quem nos está a ouvir. Tinha pensado dizer algumas coisas que já foram ditas e por isso não vou, se calhar vou ser mais curta e assim aproveitamos também, temos mais tempo para haver algum debate e alguma troca de ideias entre as pessoas que nos estão a ouvir. O que eu queria fazer só um pequeno enquadramento, não é? Para quem se calhar não segue tão de perto estas questões da pesca, porque a Realimentar é composta por muitos outros tipos de organizações que não só relativos à pesca. Há aqui um contexto também normativo importante de se referir, tem a ver tanto com a política comum de pesca, como todas as políticas que vêm da União Europeia e que estão relativas com a conservação do meio marinho ou a qualidade do meio marinho, etc., que de alguma forma também têm relações importantes e acabam por ter ligações com toda a atividade pescatória. Temos também outras questões mais internacionais e mais globais, que são movimentos, não é tão um contexto tão normativo, mas também iniciativas que têm a ver com, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 14, que tem mesmo a ver com a proteção do meio marinho. Portanto, temos aqui uma série de um enquadramento que cada vez mais fala da questão da ligação das alterações climáticas e o meio marinho e como é que isso também tem implicações com as atividades que estão relacionadas com o oceano, nomeadamente a pesca, obviamente. Em Portugal nós temos uma atividade pescatória que, se nós formos ver de uma forma mais geral, se calhar podemos ver em termos de contribuição para o PIB, podemos achar que não é uma atividade económica muito importante, mas na verdade, se nós formos ver então em termos locais, é muito importante em termos das comunidades pescatórias locais. Temos comunidades, famílias, todas as imensas famílias, um grupo enorme de pessoas dependente desta atividade e não só num contexto como este, numa pandemia, em que as pessoas o consumidor dá mais valor aos bens essenciais e quer ter uma boa alimentação, quer ter acesso a bons produtos e procura então, se calhar, melhor produtos do mar, peixe fresco, peixe da nossa costa, e por isso nós percebemos num contexto como este que as pessoas, se calhar, dão cada vez mais valor aos produtos e à qualidade dos produtos como os que nós temos, que vindos do mar. Portanto, é importante nós também, se calhar, neste momento pararmos, acho que é uma oportunidade, esta paragem quase da nossa sociedade, não é? De estarmos confinados, saímos menos, contactamos com menos pessoas de fora, para além do que nos é permitido através de internet e afins, e telefones, etc. Mas é importante, se calhar, nós pararmos e refletirmos, darmos um passo atrás e, se calhar, aproveitarmos esta oportunidade para pensarmos, então, que futuro é que queremos para a nossa pesca em Portugal. Acho que nós que estamos aqui e muito mais pessoas de certeza consideram que é uma atividade que tem futuro, contrariamente a algumas vozes que às vezes dizem que é uma atividade que irá acabar. Não acho que seja por aí, pelo contrário, acho que se calhar temos que, em conjunto, acho que todos podemos contribuir para uma visão de futuro para o pescador português. E aqui posso enumerar algumas coisas, algumas delas já foram faladas pelos oradores anteriores, mas há aqui questões que são importantes de fazer essa reflexão, a questão dos acessos a novos mercados, e tornar as atividades economicamente viáveis, a questão de criar uma maior cultura de participação e um associativismo mais forte, a questão também da maior proximidade com a ciência, decisões apoiadas em ciência, mas também o maior envolvimento do próprio pescador na investigação científica que é feita, a preocupação crescente que nós vamos vendo, e o Fábio é um exemplo disso, de pescadores preocupados com a proteção dos recursos e dos habitats, uma lógica de longo prazo, obviamente. Também pensar em operações de pesca mais eficientes e seletivas e que tenham menos impacto nos habitats. Portanto, eu gostaria aqui, no fundo, é um bocado esta provocação que eu gostaria de fazer
dizer é que medidas, políticas públicas concretas, o que é que o cidadão, os consumidores, o que é que os pescadores, o que é que todos em conjunto precisamos de pensar e, para que esta visão de futuro se concretize. E obviamente outras ideias que não tenham sido aqui faladas e sejam importantes também de incluir. No fundo é qual é que poderá ser o papel de cada um de nós para alcançarmos uma visão conjunta e para assegurarmos que teremos uma pesca de longo prazo e uma pesca sustentável em todos os pilares, obviamente, em Portugal. Obrigada. Obrigada, Rita. Eu colocaria já a questão ao José, porque terá que sair um pouco antes da hora, por volta das 4, e de facto já temos aqui várias perguntas dirigidas a todos, mas várias dirigidas ao Sr. Secretário de Estado, portanto passaria já a palavra, força. Muito obrigado. Primeiro queria responder a uma pergunta que aparecia aqui, eu tive aqui um primeiro exercício para descobrir onde é que estavam aqui as perguntas, portanto peço desculpa. Primeiro havia aqui uma questão que é porque é que as entidades oficiais, institucionais, não introduzem mais peixe nas suas refeições, nas IPSS, nas escolas. Bom, há aqui uma nota que é preciso ter presente. Estas entidades normalmente procedem a concursos públicos, em que são entidades, digamos, são refeições compradas em grandes quantidades para todo o ano e em que o preço é um dos elementos que é introduzido na seleção da compra. Por outro lado, faço notar também que muitas vezes, sobretudo os mais jovens, têm dificuldade em consumir, digamos, em comer peixe quando tem muitas espinhas. Esta é uma situação que, logo na escola, muitas vezes temos aqui alguma dificuldade, à exceção de pessoas, digamos, que têm como uma ligação mais próxima, enfim, familiar ou até de conhecimento, porque, por exemplo, nas cantinas das escolas, quando é servido peixe, normalmente as crianças têm alguma reação, nesse dia não comem tanto, ou é douradinhos, ou é aquela parte já sem espinhas, ou digamos não há assim um grande consumo. Esse é outro ponto que queria aqui deixar. Mas eu de resto partilho muito daquilo que disse a Rita, e enfim, eu julgo que vamos estar aqui uma fase de maior valorização da proximidade, da informação de onde é que vem aquele produto, do ponto da situação em termos de sustentabilidade, da exploração, digamos, nessa informação. Há uma situação que me preocupa na gestão deste equilíbrio entre recursos e atividade económica, que é a circunstância de, com menos atividade turística, pelo menos este ano haverá menos atividade turística, com menor expectativa positiva em termos de atividade económica, as pessoas possam, digamos, direcionar para fazer os preços se manterem um nível que não eram os níveis do ano passado. E, portanto, temos que ter aqui um equilíbrio, porque normalmente na pesca, quando os preços baixam, a tentação é aumentar o número de artes no mar e aumentar também mais o esforço de pesca. E esse equilíbrio tem que ser alcançado. E esse equilíbrio vai obrigar também a valorizar mais o consumo do pescado nacional, porque essa também é a melhor forma de ajudar os nossos pescadores. Por isso a importância das campanhas que o alimenta, a valorização daquilo que é a atividade dos nossos pescadores, porque, repito, parece-me claro, pelo menos em Portugal, que este ano a atividade turística vai diminuir. Vamos ver, ninguém sabe ainda neste momento, enfim, como é que este processo, como é que vamos conviver com a doença, como é que, digamos, vai evoluir. Nós vamos ter que nos adaptar a viver com a doença, com a Covid, enquanto não houver uma vacina, mas havendo menos atividade turística, os preços também vão baixar. E, portanto, este equilíbrio não pode ser feito à custa de maior esforço sobre os recursos pesqueiros.
Eu pediria, muito obrigada pela resposta, José. Eu pediria a compreensão ao Fábio e à Josana, que poderão ficar um pouquinho mais connosco para dar continuidade a este espaço do Sr. Secretário de Estado. De facto, estamos a tocar a questão das compras públicas, foi uma questão que surgiu na conversa anterior, onde vimos inclusivamente com o contributo do Sr. Diretor da DGADR, que de facto a diretiva europeia para Portugal foi transcrita de uma forma mais restrita, mas além do preço outros critérios podem ser adicionados nos cadernos de encargos, como por exemplo a distância, não é? É uma forma de também os próprios refeitórios conseguirem aceder de outra forma a alimentos mais locais e fazer um investimento na economia local que contraria o gasto de milhões que Portugal faz anualmente nas compras públicas. Temos aqui uma questão dirigida para si, em particular, que diz, independentemente do atual contexto do Covid, se estão previstas alterações ou atualizações nas regras da primeira venda em lota, da DOCA Pesca, e a mesma questão relativamente às regras da pesca desportiva, que em alguns casos tem vindo a substituir o papel da pesca artesanal e de proximidade. E vou-lhe colocar mais uma, não sei se está a apontar, uma outra, colocada aqui pela Joana, que nos diz que estava previsto em Lisboa acolher este ano em junho a Conferência das Nações Unidas sobre os oceanos, está a ser estudada, enfim, a possibilidade de outra data, se existe previsão de uma outra data e como é que está a ser prevista a participação efetiva dos pescadores e pescadoras tradicionais, ou que mecanismos existem para assegurar a voz destes pescadores neste tipo de espaços. Primeiro, em relação à organização da primeira venda, enfim, se houver um reforço do papel das associações de organizações de produtores, que permitam, nomeadamente, dar ordens de compra e intervir no mercado, essa será também uma forma de ajustar a questão do preço em primeira venda. Naturalmente, essa pergunta tem implícita a ideia se devemos estabelecer margens de lucro entre a primeira venda e a revenda. Enfim, desde que entramos nas comunidades europeias, deixámos de ter esse mecanismo, isso era um mecanismo que existia antes do 25 de Abril. Recorrentemente têm surgido muitas vezes essas propostas. Enfim, não direi que, ainda recentemente, a propósito destas questões do Covid e do preço das máscaras, do preço do gel, foram tomadas medidas porque havia uma grande discrepância. Mas aqui, neste momento, nós não temos ainda nenhuma posição ou nenhum dados que justifiquem essa posição de impor uma margem de lucro entre a primeira e a segunda venda. Mas se a situação se deteriorar de tal forma, é sempre uma discussão que temos que abrir. Segundo ponto, em relação à pesca lúdica. Eu julgo que um aspecto é a pesca lúdica do grupo de amigos que vai com a sua cana de pesca pescar como até atividade lúdica, é assim, pesca lúdica. Outro aspecto, que foi aquilo que aliás a nossa moderadora me questionou, é de embarcações que estando registradas de pesca lúdica, vendem diretamente, ou, talvez, aos amigos, ao restaurante, mas não são de facto, isso não é uma atividade de pesca lúdica. Isso em verdade é uma atividade de pesca profissional não declarada. Pronto, eu bem percebi a pergunta. Pronto. E, enfim, nós temos que, aliás, sobre isso também ter que fazer aqui alguma reflexão, porque, assim, todos sabemos que há muitas comunidades pescatórias, enfim, ao longo da costa do continente, muitas daquilo que é apresentado como pesca lúdica acaba por ser uma atividade complementar de rendimento, mas depois já entra no circuito comercial. Pronto, essa ponderação tem que também não deixar de ser registada, sem prejuízo de nós apontarmos para haver alguma abertura da possibilidade da pesca lúdica, logo que as condições permitam. O Governo já anunciou que vai fazer aberturas de atividades que em cada período de 15 dias, e portanto no primeiro período de 15 dias vamos identificar algumas atividades que possam ser passadas, digamos, a ser permitidas, mas a questão que está a ser colocada pela nossa moderadora sobre a pesca lúdica não é a possibilidade de eu, com um amigo, ir ali com uma cana de pesca. Não. Muitas vezes o que acontece é que essa pesca lúdica, ou designada de pesca lúdica, é uma atividade que concorre com a pesca profissional.
Sobre a Conferência dos Oceanos, pois naturalmente teve que ser adiada, todos esses processos de participação estavam assegurados e nós estamos, enfim, a articular sobre como é que vai ser este quadro pós-Covid e, enfim, verá certamente todas as iniciativas de participação das diferentes entidades interessadas nas questões dos oceanos e da qualidade e dos oceanos sustentáveis. Muito obrigado. Obrigada. Eu vejo que há aqui alguém com a mão no ar. Eu pedia, por favor, que escrevesse a questão aqui na janelinha das perguntas e respostas. E novamente, para tirar, aproveitar ao máximo a sua participação, temos aqui uma outra questão que começa com um breve comentário. Todos concordamos que a articulação entre agricultura e pescas é central para responder aos atuais desafios que enfrentamos. Está a ser promovida alguma articulação, um programa conjunto entre a agricultura e a pesca no seio do Conselho Nacional de Segurança Alimentar de Portugal, que referi ter sido criado em 2018 e, portanto, um órgão intersetorial onde o Ministério do Mar está também representado, a par do Ministério da Agricultura. Esta é uma questão, portanto, está a ser promovida alguma iniciativa e penso que também, enfim, o próprio grupo de acompanhamento do setor agroalimentar está a fazer esse acompanhamento, enfim, que medidas têm saído tanto do Conselho, se têm saído e deste grupo, que articula tanto a pesca como com a agricultura. E novamente voltamos também aqui um pouco à questão dos preços. Se dada a desvalorização de certas espécies de peixe, o Estado considera a possibilidade de intervir a fim de regular o mercado, e esta questão, enfim, também poderá depois ser comentada também pelo Fábio, certamente. José, passava-lhe novamente a palavra. Eu vou ser muito rápido, eu peço desculpa, mas eu tenho que preparar, porque tenho que discutir, tenho que ter uma reunião com várias associações sobre as medidas de paragem temporária. Força, mas, certo. que era para começar às 16 Obrigada. horas. Mas espera, mas vou só dar o seguinte, em relação a esta parte da distribuição alimentar, portanto, o Governo organizou um comitê permanente, coordenado pelo Sr. Ministro da Economia e com o Sr. Secretário de Estado do Comércio e Serviços, que tem reunido regularmente, que envolve a atividade agrícola e a atividade também da pesca. A pesca tem estado representada pelas associações de transformação e que tem, digamos, acompanhado sobre a evolução das medidas durante este combate em relação à pandemia. Quanto às questões da intervenção do mercado do Estado, voltamos à mesma questão. Quer dizer, eu acho que é uma matéria que não se esgota agora. Julgo que vamos ter que refletir mais sobre como é que, em relação às espécies de maior valor, como é que as colocamos no mercado e como é que podemos aumentar o rendimento dos pescadores. Agora, não basta dizer o Estado intervém, mas intervém como? Compra. Portanto, o Estado intervém e diz assim, a DOCA Pesca compra, e depois comercializa, quer dizer, coloca aonde? Quem paga? Esta matéria é uma matéria que tem que ser, porque a única forma do Estado intervir é dizer, a margem de lucro não é mais que X. Ora bem, o produto da pesca não é apenas retirá-lo, digamos, da lota e de colocá-lo na mesa do consumidor. Também tem aqui um conjunto dessa cadeia que tem que ser ponderado. Tem custos e tem que ser ponderado. Portanto, como eu disse na primeira intervenção, eu acho, enfim, nós procuramos, e com o apoio, nomeadamente, das organizações não governamentais, dinamizar iniciativas com associações em termos de cabaz do mar. Mas para haver um cabaz do mar, é necessário que exista uma associação que tenha estrutura, tenha capacidade de colocar o produto. E isso não é uma matéria fácil, porque normalmente até acaba por concorrer com o comerciante que vai ali também à lota. E, portanto, por isso, não é uma matéria que é só chegar, ver e vencer. Faço ainda, por exemplo, em Azinheiras do Mar, foi o primeiro que se organizou, depois não houve condições porque tinha mau tempo e porque estou Azinha do Mar, Conselho de Odmira, e porque, digamos, depois não era possível garantir todo o ano. Neste momento tem-se mantido o cabaz do mar na Fuseta e em Sesimbra. A DOCA Pesca tem procurado dinamizar outras iniciativas, nomeadamente em Ericeira, Castelo do Neiva,
Bom, mas não é preciso que haja uma associação, que tenha capacidade financeira, que haja peixe e depois haja capacidade de levar às pessoas. Portanto, não basta dizer o Estado intervém, está bem? Portanto, eu julgo que é preciso reforçar o papel das organizações produtoras das associações e dinamizar mais aqui uma rede de pesca de proximidade, digamos, de peixarias de proximidade. Porque essa também, digamos, se houver mais compradores, também, digamos, o preço também tende a aumentar. E, enfim, o Algarve é um bom exemplo nessa matéria, uma vez que Sagres tem, quando isso tem, digamos, do peixe mais nobre na região, porque também é por isso que muitas vezes as lotas, a tendência será digamos, para haver menos lotas, em muitos pontos, porque, por exemplo, o preço da lota de peniche, se tiver muitos compradores, aumenta. Uma pequena lota, ao longo se tiver poucos compradores, se tiver 4 ou 5 compradores, o preço baixa. Mas também é muito difícil a Associação de Pescadores dessa zona montar um cabaz e uma intervenção no preço. Nem todas as lotas têm a qualidade e a diversidade de peixe que tem a lota de Sagres. E era esse ponto também que estamos aqui, isto não basta, vamos dizer, não basta, já a produção agrícola é o que é, não é? Porque é preciso ter condições climatéricas, é preciso todo o trabalho para ter aquela atividade agrícola. No caso do peixe, tem também a sua especificidade. Muito obrigado. Eu peço desculpa, mas tive aqui uma interrupção da rede. Eu passaria a palavra agora ao Fábio para, não para responder a uma pergunta concreta, mas ainda para lhe dar alguma oportunidade de comentar ou de responder àquilo que surgiu agora de debate. Fábio, força. É muito importante frisar aquilo que o Dr. José Apolinário disse. Os pequenos mercados. Os pequenos mercados e as pequenas embarcações, a pesca artesanal, temos que dar força a essas embarcações. É muito importante e frisou bem o doutor. Estes pequenos mercados e é muito importante darmos valor. Queria também fazer uma questão ao Dr. Apolinário, porque vi aqui um amigo meu, o Sr. Manuel Marques, a comentar e bem, na possibilidade de proibir a importação de pescado de fora da comunidade europeia, porque muitas vezes é pescado que não cumpre com os nossos tamanhos mínimos e com as nossas cotas e normas de higiene e captura de pescado. Estou a falar, por exemplo, no caso da sardinha. No caso da sardinha, nós estamos parados neste momento pela sardinha, pelo defesa, pela situação biológica, mas aparece nos mercados sardinha a vender. Como digo que sardinha, também estamos aqui a referir a outros peixes. Não que estejam em proibição biológica, mas sim outros peixes que não cumprem com os nossos tamanhos e as nossas normas. É importante também frisar que aquilo que o doutor disse, e eu acho importante estabelecer aqui um preço mínimo para todos os pescados, para todo o pescado, porque o que acontece muitas vezes é que nós vendemos o pescado a um preço muito reduzido e para o consumidor final chega a um preço elevadíssimo. E muitas vezes as pessoas não têm possibilidades para chegar a esse preço elevadíssimo. Por exemplo, vou-vos falar no caso do carapau. Nas primeiras semanas que o vírus apareceu, aqui as embarcações chegaram a vender carapau a 50 cêntimos, 40 cêntimos, 30 cêntimos. E estamos a falar que ele, no mercado, para o consumidor final, era de 5, 6 euros. Isto é uma discrepância muito grande de preços. E isto, para muitas famílias que neste momento estão com algumas dificuldades ou muitas dificuldades financeiras porque não estão a usufruir do seu salário, é muito difícil essas pessoas conseguirem chegar a estes preços. Por exemplo, o estabelecer os preços mínimos
ia fazer com que quer o pescador, quer o consumidor final ganhassem dinheiro. O consumidor final não ia pagar tanto e o pescador ia sempre ganhar. Eu sei que isto é uma medida difícil de tomar, porque muitas vezes o comprador pode não estar disposto a o comprar, né, por esse preço. Mas tínhamos pensado numa forma de fazer esta situação, de implementar esta situação, porque ia salvaguardar muito o pescador, na minha opinião, né? Daquilo que eu vi, é importante também, muito importante, estabelecer aquilo que a Rita disse, que é não mexer nos estoques, não aumentar muitas capturas. Isso é importante, porque não é aumentar muitas capturas que o pescador vai ganhar mais dinheiro, porque muitas vezes não é com a quantidade, mas sim com a qualidade que pescamos. E nestes momentos que estamos nesta situação, nós sabemos que não é quanto menos trazermos, mas vamos ganhar, mas, por exemplo, cabe às associações e as OPs regular o mercado nesse sentido. Por exemplo, vou-vos dar o caso do carapau. Por exemplo, se hoje estamos 5 ou 6 barcos a pescar, se todos trazermos 1000 quilos, são 5 ou 6 mil quilos. O mercado não consegue absorver esses quilos todos. Em que se cada um, se calhar, trazer 500 quilos, o mercado consegue absorver esse pescado e em vez de termos um valor de, por exemplo, 1 euro, vamos ter um valor de 2 euros. Estamos a pescar menos, a não mexer nos estoques e a valorizar mais o nosso pescado. E isso é importante frisar e é importante ter essa ideia. Acho que cabe, como disse o doutor, e muito bem, cabe às OPs e às associações regularem esse mercado. Isso é um papel fundamental que as associações vão ter e que têm que ter neste momento. Entretanto, é só. Bom, eu tenho que despedir para poder sair, está bem? Mas estou Nós disponível com toda a coisa, porque acho que este debate tem que se prosseguir. E eu quero já manifestar a disponibilidade, porque, como disse aqui, eu julgo que tem que se reforçar também o papel das organizações de produtores. A alteração ao regulamento reforça também o papel das organizações de produtores, mas também temos consciência de que as organizações de produtores no continente estão muito descapitalizadas. Quer dizer, não basta dizer, intervimos no preço, está bem? É preciso ter dinheiro para comprar. Depois é preciso ter estrutura de frio para vender. É preciso ter circuitos. E, portanto, acho que esta reflexão tem que ser ponderada. E depois, acho como devíamos tentar, com a DOCA Pesca, com as entidades, tentar reforçar uma maior rede de circuitos de proximidade. O programa Mar 2020 tinha previsto que em cada zona, em cada grupo de ação costeira, pudesse aparecer um circuito comercial curto em torno de um projeto de cabaz de proximidade. Isso não tem sido possível, e, portanto, mas então também temos que ter uma rede de pequenos pais, porque a questão da distribuição alimentar, eu vi aqui um comentário sobre o elevado, digamos, a diferença entre no consumidor e na distribuição alimentar. Eu julgo que, sobretudo, ao longo da costa, as pessoas adquirem peixe nos mercados municipais, na pequena peixaria do bairro. No supermercado, é peixe de maior, é o salmão, é a sardinha, quando é época da sardinha, é o carapau, é o cavalo, porque no supermercado conta muito a questão do preço, não é? E as espécies mais nobres têm um cantinho mais pequeno no supermercado. As espécies mais nobres vendem-se no mercado municipal, digamos, na peixaria de proximidade. E julgo que devíamos ter esse quadro, porque mesmo a atividade turística vai ter um impacto muito complexo este verão, e isto vai obrigar, digamos, aqui a refletir também um pouco como é que fazemos este trabalho, está bem? Mas estou disponível de uma forma mais organizada, discutirmos cada um dos pontos e aprofundar estas ideias. Muito obrigado. Fica anotada a sua disponibilidade, não nos vamos esquecer. Obrigado. Continuação de um bom dia.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Continuamos então o nosso debate com o Fábio, com a Josana e com todos os participantes que estão aqui conosco. A Josana não conseguimos vê-la porque de facto o sinal na comunidade dela é bastante fraquinho e para garantir que ela está sempre conosco não coloca o vídeo. Tínhamos aqui também uma questão sobre Josana para si, em relação àquilo que é o trabalho do Fórum Global dos Povos Pescadores. Como é que comentar um pouco como é que tem sido este trabalho de levar as demandas, as reivindicações dos pescadores e pescadoras artesanais aos espaços de discussão? Essa é uma questão, Josana. E uma outra também para si, relativamente ao programa de compras públicas, se existe no Brasil algum programa de compras públicas de alimentos, incluindo, obviamente, o pescado. Josana, força. Alô, Josana? Enquanto esperamos que pedia aqui, Nélia, por favor, se pudesses tentar apoiar aqui a Josana. O José deixou aqui uma questão, Fábio, que no fundo é uma questão que se desdobra de algumas das que têm sido aqui colocadas, mas este comentário, por exemplo, o programa Mar 2020, este projeto do cabaz de proximidade, que no entanto não tem sido possível ou que não tem decorrido da forma como seria previsto. Fábio, também a partir da tua experiência, elucida-nos porque é que isto acontece, não é? Porque é que um projeto destes que de facto nos leva pelo caminho da comercialização de proximidade não está a correr bem? Foram enumeradas aqui algumas dificuldades, a questão da própria capitalização das organizações de pescadores, da sua capacidade de organização económica, mas então o que é necessário, e esta questão, claro, também depois se aplica à Josana, o que é necessário para apoiar esta organização económica, este reforço do trabalho e do papel dos pescadores? Fábio, força. Isto exige uma logística um pouco assim, um pouco grande. E isso é o que é mais complicado de o fazer. Por exemplo, na Azenha do Mar, foi feito há uns anos, esse cabaz do mar. E eles não conseguiam, porque lá a doca pesca de lá tinha poucos compradores, pouca afluência de compradores, e então muito desse pescado neste momento está aí para a lota de Sagres ou para Sines, mas quase todo ele para a lota de Sagres. Há o problema da logística, porque isto é assim, uma associação só com 1 ou 2 funcionários não consegue fazer essa logística. Isso vai criar mais postos de trabalho, mas vai criar que tenha uma logística grande para esse fornecimento. E as associações neste momento não estão preparadas para isso. Tem que haver mais apoio, por exemplo, das autarquias, uma ajuda quer das autarquias, quer das câmaras municipais, nesse sentido, nesse âmbito. Eu, por exemplo, vou dar o exemplo aqui que eu não sei como é que faz isso aqui, me desculpa, Sara. Não faz mal, Josana, desculpa, Fábio. Desligue só o microfone e já lhe passo outra vez, Josana, ok? Força, Fábio. Eu estou tentando, Sara, que mexeu aqui um treco. Força, Fábio. Vou dar o exemplo, por exemplo, uma comunidade que nós temos aqui, que é a comunidade na Praia da Salema. É uma comunidade que temos 9 embarcações, tudo pesca local. E todo esse pescado é assegurado por a Câmara Municipal. O transporte em carrinha frigorífica, né? Com todas as condições, para a lota de Sagres. Eles também muitas vezes falam connosco na associação e que queriam vender logo aos consumidores finais. Mas também, por exemplo, a associação como a nossa só tem um empregado e não consegue ter outro empregado porque financeiramente não está
fortemente estruturada para isso. Estamos a falar de uma associação em que as cotizações são muito baixas, porque estamos a falar de pesca artesanal, e não conseguimos ter valor financeiro para meter outras pessoas a trabalhar. E isso muitas vezes causa este transtorno. Mas aqui, todo esse pescado, como estava a falar, da Praia da Salema, é levado para a Lota de Sagres, e a Lota de Sagres é uma lota, como disse aqui o Dr. Apolinário, é uma lota, um exemplo nacional, porque pela qualidade do pescado, não pela quantidade, mas pela qualidade do pescado que apresenta. Creio que nem todas as lotas do país apresentam um pescado como aquele. É um pescado com uma qualidade elevadíssima e que muitas vezes faz dele de um valor que muitas vezes as pessoas não têm acesso. Essa lota trabalhava muito com hotéis, com a restauração, porque o peixe era um peixe de qualidade importantíssima e que neste momento vai sofrer e está a sofrer um decréscimo grande no valor do pescado. Mas essa medida de implementar esses cabais é muito complicada. Espero que, se houver apoio das autarquias, aí sim pode-se o fazer, mas também é uma situação complicada para isso. Posso só acrescentar uma coisa ao que o Fábio disse? Sim, Sara, força. dás-me uma autorização. Bom. Queria só acrescentar que concordo com o que o Fábio está a dizer. Eu acompanhei de perto o início do cabaz do peixe de Sesimbra, e o que vos posso dizer é que, se calhar, para além do apoio das autarquias, é necessário um apoio concertado de uma série de organizações, porque as associações de pescadores de pesca local, pesca costeira em Portugal, não têm estrutura para projetos deste género. Por isso é que eu acho que todos nós gostaríamos muito que isto acontecesse, que isso fosse replicado, mas a verdade é que é necessário, lá está, dar o tal passo atrás e criar uma estrutura que seja possível que estes projetos possam ser criados e possam, mais do que ser criados, termos a certeza que serão assegurados ao longo do tempo. Por exemplo, no Cabaz do Peixe, o projeto só foi implementado porque teve um financiamento na altura do Promar, e porque tem neste momento também o apoio de muitas iniciativas, muitas organizações, nomeadamente a Câmara, a DOCA Pesca, e outras, até apoio de pessoas a título individual que têm apoiado o projeto desde o início. E isso é muito importante, por isso é que eu acho que é mesmo, nós temos de fazer esta reflexão, e como o Secretário de Estado estava a falar, e acho que sem dúvida que devemos pensar que se este é o caminho, então temos que pensar como é que todos em conjunto podemos ter um papel nisto e podemos contribuir para isto. A questão também do associativismo não estar muito organizado em Portugal, a questão de não ser profissional, a maior parte das associações, e o Fábio sabe muito bem isso, certeza, não é? Não, ser presidente de uma associação leva muito tempo da sua vida pessoal e não há qualquer, não é possível conseguir muitas vezes gerir com outros compromissos até profissionais que se tenham, não é? Até com ir para o mar, etc. É muito difícil ser presidente de uma associação, nem de Sagres, ir a uma reunião em Lisboa todos os meses, quando se calhar para isso vai ter que deixar de ir ao mar. Portanto, há aqui questões até práticas que são importantes de ser pensadas. E isso tudo depois tem implicações em iniciativas deste género, até para a própria associação poder ser mais interventiva e poder ser mais participativa e ter mais algo a dizer a iniciativa, não só cabazes, mas outros semelhantes, até mesmo às vezes a intervenções políticas, e até porque é que a pequena pesca não tem uma voz tão ativa e tão forte em Portugal como, por exemplo, a pesca industrial. Por isso, uma questão até de organização, por estar muito disperso ao longo do território, e porque a verdade é os seus representantes são pescadores também, são armadores também, que também têm os seus trabalhos e as suas vidas, e muitas vezes é muito difícil conseguir conciliar tudo. Portanto, há aqui uma lógica também que é importante pensar e reformular, e eu acho que com pessoas como o Fábio, nós conseguimos também ter aqui contributos muito importantes e perceber o que é que se está a passar no terreno, quais são as barreiras, mas também quais são as potencialidades e até onde é que podemos, a quão longe nós conseguimos ir chegar todos juntos.
Sim, uma questão de capacidade e também de um contexto que apoie essa capacidade, não é? Porque, como bem colocas, Rita, porque é que a pesca industrial tem uma outra capacidade de participação? Porque também tem uma outra capacidade de acompanhar a evolução do consumo, das próprias necessidades dos consumidores, quer individuais, quer institucionais, e de se adaptar, não é, ao mercado. Mas então, e isso é uma base daquilo que é também o projeto Alimentação é Direito, que nos envolve a todos também a realimentar e que nos traz aqui hoje, que é olhar para a alimentação sob uma perspectiva de direito humano, ou seja, garantir que grupos que historicamente estejam também já à partida numa situação de maior vulnerabilidade ou de desigualdade, possam ter um contexto, um conjunto de apoios ou de medidas que lhe garantam o acesso ou a recursos ou a serviços ou a um reconhecimento diferenciado que os apoie a entrar, por exemplo, em mercados. É o caso da agricultura familiar, como vimos na sessão anterior, de facto foi criado um estatuto da agricultura familiar precisamente para se criarem regulamentos ao nível de acesso a mercados, mas não só, também em termos de compras públicas e de outro tipo de apoios, que permita apoiar este perfil específico de agricultor e neste caso de pescador, que é um perfil específico e que está a evoluir, porque aquele que era o pescador artesanal de há 20, 30 anos não é o Fábio de hoje, não é? Portanto, há também aqui um perfil que temos que perceber qual é e de avaliar para de facto haver medidas concretas. Eu passaria, Josana, eu peço imensa desculpa por este debate de questões domésticas de Portugal, mas de facto este é um tema, e como tínhamos falado, que precisa muito de ser debatido e refletido e trabalhado, à semelhança daquilo que também é a situação do Brasil. Eu recuperava as questões que lhe foram dirigidas, Josana, duas. Uma, se no Brasil existem programas de compras públicas, existem, sabemos que sim, mas qual é a situação do pescado nestas compras públicas, se a pesca, os pescadores artesanais têm sido envolvidos, e também a questão sobre o próprio Fórum Mundial dos Pescadores Artesanais, para nos comentar, partilhar um pouco connosco como é que tem sido este trabalho de levar as demandas, as reivindicações dos pescadores artesanais a nível global, àquilo que são também os espaços de decisão. Josana, força! Então, Sara, está conseguindo me ouvir? É porque tem horas que falha e horas Estamos cai a o ouvir, sinal. está ótimo, força! Tem hora que cai o sinal, não consegue nada. Mas então, vou tentar aqui pelo que você falou, pela pergunta. Então, tipo, aqui no Brasil, são poucas organizações, são poucas cooperativas organizadas e que compram o pescado dos pescadores. Então, não existe um programa governamental direcionado para a compra ampliada da produção da pesca artesanal. Isso é assim, uma coisa muito que deixa muito a desejar. Então, tipo, não existe um programa direcionado do governo federal. E isso é, inclusive, do que nós, no momento, estamos muito questionando, é a questão de que uma das soluções, ou que pelo menos para amenizar a crise que está, seria ter projetos governamentais direcionados à compra da produção da pesca artesanal nas comunidades pesqueiras. Porque o preço caiu, mas assim ainda há produção, mas não há para quem vender. Então, acho que nós pensamos que uma das soluções seria ser criado nos estados projetos governamentais, projetos estaduais, municipais, direcionado para atender essa categoria dos pescadores e das pescadoras artesanais que pudesse atender, comprar a demanda que se tem. Então, essa é uma das coisas, porque se tem a produção, mas não se tem comercialização. Então, essa é uma das coisas que tem deixado a gente muito a desejar nesse primeiro momento. E essa é uma das reivindicações que nós fazemos. Quanto ao Fórum Mundial, tem sido um desafio muito grande para nós, porque levar as ideias coletadas, levar nossas ideias para os espaços de tomada de decisão é um grande desafio. Haja visto que
todos os países enfrentam dificuldade. No setor pesqueiro está praticamente... Eu fico até feliz quando se vem a fala de Portugal de que está bem melhor do que no Brasil. Isso a gente já tem essa ideia de que, de fato, é bem melhor do que aqui no Brasil mesmo. A questão da organização, mas aqui no Brasil a gente, tanto dentro do Fórum Mundial, a gente traz essa fala de que em muitos países onde o WFFP está presente, como em outros países, há representações, por exemplo, aqui é a CNPA, que é a Confederação Nacional dos Pescadores, que se diz representar a grande maioria dos pescadores artesanais, mas que, nesses momentos, não representa os pescadores, representa seu próprio interesse. E nós, do Fórum Mundial, a gente sempre busca levar o que, para as tomadas de decisão que, de fato, tenha... principalmente na FAO, onde a gente tem mais incidido, é que se tenha programa, que se tenha projetos pensados para se garantir a soberania alimentar e que esses povos permaneçam nos seus territórios, que se garanta sem que nós perdemos os nossos territórios e sem que nós mudamos a nossa identidade. Porque tem sido um grande desafio segurar esses povos nos seus territórios com as dificuldades que se têm apresentado ao longo antes da pandemia e agora nesse período de pandemia. Então, tem sido um grande desafio, porque em muitos territórios do mundo, onde os pescadores estão, tem chegado o hidro, o agro e o minério negócio. E isso tem sido um grande desafio para nós, manter o povo no território ameaçado por esses grandes empreendimentos que têm afetado a nossa categoria. Então, isso tem sido um dos nossos grandes desafios, manter o povo produzindo, ter segurança alimentar, ter segurança física e ter para quem vender. Então, essa é uma das coisas que sempre a gente, dentro do Fórum Mundial e aqui no Movimento dos Pescadores, a gente tem feito esse debate de que é preciso manter o povo no território, mas é preciso dar garantia, é preciso garantir que se tenha o básico, que é a saúde, é a alimentação, é a moradia, enfim, é água potável, e que muitas regiões nossas, exemplo do Brasil, região amazônica, a gente não tem isso. Né? Muitos de nós moramos à margem do rio Amazonas, onde não existe energia elétrica, não existe água, existe muita água, mas não existe água encanada, não existe água potável, não existe um tratamento de água. Então, a gente sempre leva que se tenha essas tensões, que se dê essas atenções para esses povos que estão nesses territórios. A gente não quer perder a nossa tradição, a gente não quer perder a nossa cultura, a gente quer permanecer nos nossos territórios, mantendo toda a riqueza que nós tivemos, mas livres do agro, do hidro e do minério negócio, que tem muito atingido os nossos povos. Obrigada, Josana. É uma situação diferente, mas de facto também há muitas semelhanças na medida em que a pesca tem também que ser um setor capaz de fixar a juventude para se poder regenerar e, portanto, há aqui muitos complementos. Há mais uma ou outra questão, mas, no entanto, e é sempre um desafio e ao mesmo tempo um bom sinal de um debate vivo, algumas questões ainda por responder, mas a hora já está a aproximar-se do fim. Eu tentaria, no fundo aqui há uma questão que é se têm conhecimento de alguma experiência de cooperação entre a agricultura e a pesca, que possa ser, enfim, uma experiência de referência, mas penso que já foi, de certa forma, um pouco respondido este investimento na proximidade, a próprio cabaz do mar, do peixe, enquanto cabaz de proximidade e os problemas que teve. Uma questão que, no fundo, é uma provocação aqui para a Rita. A Rita deixas de ser animadora para ser oradora. Qual poderá ser o papel de uma rede como a Realimentar neste percurso, no fundo, respondendo também aquilo que é o apelo de manter este debate, e pediria ao Fábio e à Josana se quiserem colocar alguns últimos comentários com esta nota da questão / provocação para a Rita. Fábio, alguns últimos comentários que queiras partilhar que seja de facto importante fixar?
Sim, queria só realçar uma situação que, no meu ver, é importante. É importante no sentido de temos que atrair jovens para a pesca, porque todos nós sabemos, e aqui há uma grande dificuldade nesta parte do Barlavento, em ter pessoas para a pesca. Primeiramente porque tínhamos, ainda temos, né? Mas tínhamos mais um turismo muito forte e havia muito emprego no turismo e muitas das pessoas não queriam ir para a pesca. Mas tenho muitos amigos meus que querem implementar-se na pesca. Só que é muito difícil implementar-se na pesca derivado, por exemplo, se quiser embarcar numa embarcação de pesca, tem que tirar uma cédula marítima. Para tirar a cédula marítima, eu vou levar entre 2 e 3 meses a tirar a cédula marítima. Estamos a falar de uma cédula que é basicamente 2 ou 3 meses, em que estamos 2 a 3 meses sem trabalhar. Um jovem que quer ir para a pesca e estar logo no princípio 2 ou 3 meses sem trabalhar é muito difícil. Não vai conseguir e vai deixar logo. O que é que nós sugeríamos? E era importante para nós, era que fosse feita, tudo bem, todos nós temos de ter formação, é verdade, mas que a formação fosse mais prática do que teórica. Porque se vamos, logo no princípio, estar a dizer a um jovem, tu agora vais para a pesca, mas tens que estar 3 meses a tirar uma cédula marítima. Por exemplo, tens de estar 3 ou 4 horas numa sala a aprender, né, sobre o mar, mas vais ter logo 2 ou 3 meses. Ele vai dizer, não, então, eu quero ganhar dinheiro, eu quero estar a trabalhar, agora vou estar 2 ou 3 meses sem trabalhar. E muitos dos jovens depois vão deixar por dar continuidade a esta atividade. E isto é muito importante de falarmos aqui, porque devia de ser feita mais a prática, porque ninguém vai para a pesca a saber na teórica. A pesca aprende-se na prática. E então esta maneira de que nós hoje em dia temos da aquisição da cédula marítima para ingressar na pesca devia de ser revista e devia de ser de criar outra estrutura para isso. É muito importante. Queria falar aqui, por exemplo, em Sagres. Aqui em Sagres é uma comunidade pescatória em que existem muitos jovens na pesca. Isto tem a ver com a localização também do território, mas também tem a ver com a tradição que este povo tem, que é os pais e os avós já vinham da pesca e então há outros a ir para a pesca. No meu caso, eu já vou na 4ª geração a pescar. Tenho aqui amigos meus que vão na 5ª e na 6ª geração. Já o avô dele, o tratavô, o pai já era pescador. Estamos a falar numa continuidade. E estes jovens que hoje em dia estão aqui, é continuidade. Mas dessa continuidade nós temos que preservá-la, porque se não formos a preservar vamos perder. Esses amigos meus que têm embarcações, muitos deles não conseguem encontrar tripulantes para ingressar na tripulação deles. E muitos começam a desistir. Acho que devia de haver iniciativas da parte do Estado para ajudar as pessoas e para incentivá-las a irem para a pesca. Era muito importante no sentido disso. Hoje em dia, com o Covid que temos, com este vírus, o turismo deixou de estar em alta como estava. E muitos deles estão a procurar emprego na pesca. Mas futuramente isso pode vir a acabar e voltar novamente às dificuldades. É uma medida que temos que ver urgentemente e já que estamos num ponto de situação importante que é este, que voltamos a ter as mesmas dificuldades se calhar há 30 ou 40 anos atrás, eu achava que devíamos tomar medidas para esta situação, que é importantíssima. Obrigado. Obrigada, Fábio, por um contributo que mais ninguém poderia dar a não ser um pescador.
Rita, força. Muito rapidamente, já estamos em Sim, cima da hora. sim. Queria só responder, dando continuidade ao que o Fábio acabou de dizer. Eu acho que uma rede como a Realimentar, que é composta por organizações vêm de várias áreas, mas que tentam visar a sustentabilidade deste tipo de, a longo prazo, obviamente, deste tipo de atividades, da agricultura, como a pesca, e olhando muito para a questão também sociocultural, não é? E, portanto, eu acho que nós temos aqui um duplo papel. Temos um papel como representantes da sociedade civil, que de alguma forma temos a responsabilidade de chamar todos os atores a juntarem-se e a refletirem e a definirem um caminho conjunto e pensar em soluções concretas que possam ser implementadas em conjunto com as autoridades, mas também com os pescadores, com os agricultores, com as pessoas que estão no terreno, perceber o que é que são as medidas que são realmente necessárias para conseguirmos avançar nesse sentido. E depois temos também um papel como a parte interessada, dependendo, muitas vezes vimos de áreas mais sociais, de áreas mais ambientais, etc. Também muitas vezes temos as nossas próprias recomendações, os nossos próprios pontos também a defender nestas arenas em que somos chamados a dar opiniões. Portanto, eu acho que aqui a Realimentar, sendo uma rede, ainda escala mais o papel que estas organizações podem ter e também a concretização, o impacto e a efetividade das soluções que pode propor. Josana, um comentário final, acrescentando aqui uma última pergunta que foi colocada, que é uma vez que participa na Marcha das Margaridas, quais são também os desafios particulares que as mulheres pescadoras enfrentam de acordo com a sua experiência, e um comentário final, Josana, rapidamente. Josana? Parece que a Josana, a rede de facto dela é muito fraquinha lá na comunidade. Pedi aqui à Nélia que tentasse apoiá-la para tentarmos ter ainda um último comentário da Josana, mas eu adianto-me a tentar fazer aqui só uma súmula de alguns pontos para de facto fecharmos. Nota, não é só o pescador a modernizar-se, mas também um contexto de apoio, e o Fábio deixou aqui isso muito claro, de um equilíbrio entre uma necessária postura diferente e uma organização económica mais efetiva dos pescadores, mas também um apoio em termos da adequação da própria formação profissional, de apoio, do estímulo para haver mais mão de obra e inclusivamente de apoio ao nível da logística, ou outro tipo de apoios até para conseguir fazer chegar o pescado aos refeitórios que não pode ir em bruto, não é? Essa é também uma questão depois do lado de quem consome, quem confecciona. Aqui as autarquias têm um papel importante e já há bons exemplos disso. O Fábio deu-nos esse exemplo também da praia de Salema. Portanto, aqui, mais uma vez, surge novamente a questão do município, do poder local, também como um ator importantíssimo a envolver para dar este estímulo, este apoio de base àquilo que será necessário concretizar. Uma tendência de uma maior proximidade, também no consumo de pescado, de procura de qualidade e de garantia daquilo que é a origem. Em termos da entrada nos consumos coletivos públicos, enfim, há aqui todo um conjunto de passos, quer em termos da organização dos próprios pescadores, quer de condições de apoio para eles conseguirem chegar a este mercado. É, portanto, uma área que deve ser revista para possibilitar que esse consumo seja, e isso vai ao encontro daquilo que foram vários comentários dos participantes, de que não faz assim tanto sentido que os preços cheguem com uma inflação de 3.000% aos supermercados. É preciso também trabalhar estes mercados, uma alteração aos regulamentos. E, Josana, estas são algumas das notas muito gerais, outros comentários ficaram para trás, mas faremos chegar também a todos os participantes uma brevíssima síntese daquilo que foram as principais conclusões e alguns materiais de leitura que depois também poderão seguir. Josana, um último comentário e orientando o seu comentário, diga-nos também como é que são as dificuldades e os desafios das mulheres pescadoras no Brasil. Esta foi uma das últimas perguntas dirigida a si. Josana.
Já tenho o som ligado. Josana está a ouvir-nos? Infelizmente não. Alô? Sara, no início estava tão bom, mas agora a coisa começou a cair que não Estamos a conseguiu, ouvi-la não bem conseguiu mais. agora. Tudo bem. Um último comentário. Então, é que fica caindo o tempo todo, aí não Bem. acaba completando. Tudo bem, tudo bem. Estamos a ouvi-la bem agora. Um último comentário, Josana. Ó, eu não sei se foi bem entendido. Bom, de facto não estamos a conseguir, mas felizmente conseguimos ter a Josana durante a grande maior parte do intercâmbio. Enfim, vamos tentar também incluir um último comentário nas nossas conclusões. Queria agradecer a todos, à Realimentar pela participação, aqui a Rita connosco, ao Fábio, o Secretário de Estado também, e à Josana por terem estado connosco, por terem despendido do seu tempo, e a todos os participantes que, no meio de tantas reuniões e webinars digitais que estão a pulular, o que é um sinal da necessidade, de facto, de debatermos, optaram por estar connosco esta hora e meia. Muito obrigada. Não se esqueçam que na próxima semana teremos um próximo debate. Este será dedicado ao tema Emergências em Saúde, Alimentação e Vulnerabilidade, e aqui iremos aprofundar o debate em torno do acesso à alimentação adequada, e teremos connosco Joana Santos, da Ordem dos Nutricionistas, Ana Vizinho, da Rede Europeia Antipobreza, EAPN, e também do Brasil, Elisabetta Recin, da Universidade de Brasília, mas também a ex-presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Brasil, que é uma grande referência em termos de marca institucional da segurança alimentar e nutricional em todo o mundo. Mais uma vez, muito obrigada. Mantenham-se connosco neste ciclo de debates e tenham um bom resto de dia. Mantenham-se saudáveis. Deus, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Boa tarde, obrigado. Boa faina, Fábio. Obrigado. Tchau. Tchau, obrigado. Gente, tchau. Desculpem que o sinal aqui não colaborou Tudo bem, muito. Josana? Obrigada, um abraço. Obrigada, um abraço a todos. Um abraço. Outro, tchau.